convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio dilúvio e consumiu a todos. Uma cruz, o sangue que corria pelo chão, o choro triste em meio à multidão de uma mãe que se desesperava. Uma dor de quem não merecia, ele que sentir, alguém que não devia, mas pagou por mim. Amou demais até quem não lhe amava. Ele não me julgou, nem tampouco condenou, mas só quis me perdoar. Quem devia era eu, mas foi o Filho de Deus quem teve que pagar. Que amor eu nunca tinha sentido, ele se importou comigo, mesmo eu sendo condenado. Que amor esse, que nem mesmo a cruz matou, mesmo assim ele me amou, perdoou os meus pecados. Ele ali na cruz no meio, eu ali na cruz do lado. Ele não devia nada, mas eu era condenado. Ele ali na cruz no meio, eu apenas pecador. Mesmo assim falou pra mim: eu vou te levar comigo e estarás no paraíso. Ele não me julgou, nem tampouco condenou, mas só quis me perdoar. Quem devia era eu, mas foi o Filho de Deus quem teve de pagar. Que amor esse, eu nunca tinha sentido, ele se importou comigo, mesmo eu sendo condenado. Que amor esse, que nem mesmo a cruz matou, mesmo assim ele me amou, perdoou os meus pecados. Ele ali na cruz do meio, eu ali na cruz do lado. Ele não devia nada,
amor é esse? Que amor é esse? Só podia ser de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Só podia ser de Deus. A corrupção geral do gênero humano, a corrupção geral da humanidade, cada dia mais duros de coração, cada dia mais distante de Deus. É uma reflexão tanto dura, triste, às vezes nos deixa assustados, mas é o que a Bíblia nos disse em Lucas 17, 26 e também no livro de Gênesis, capítulo de número 6. É o que nos sugere o nosso texto lido, a corrupção geral, a corrupção do gênero humano. A decadência dos filhos de Deus, a decadência espiritual, moral, que a humanidade tem entrado, de tal maneira que a própria Bíblia nos disse que se Deus não julgasse essa geração, se Deus não julgasse este mundo, com certeza, meu amigo ouvinte, Ele teria que ressuscitar a violenta, ressuscitar a pervertida Sodoma e Gomorra e pedir-lhes desculpa, porque o pecado que hoje é cometido em nossa sociedade, o pecado que hoje é cometido em nossas igrejas, em nossas escolas, o pecado que hoje é cometido no meio das nossas famílias, famílias do século XXI, já sobrepujou os pecados que foram cometidos em Sodoma e Gomorra. A dor, a decepção, as lágrimas, o sodomismo, quantas coisas absurdas, quantas coisas que ferem o coração de Deus. Eu creio, meus amados ouvintes, que Jesus, quando citou o livro de Lucas 17, 26, quando ele citou aquela escritura, com certeza Jesus estava pensando sobre Gênesis capítulo de número 6. Com certeza Jesus, na condição humana de homem em que ele estava, ele havia lido o livro de Gênesis 6 e ali ele mesmo descobriu. Ele viu que naqueles dias os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens. Agora, o que nos destaca, o que nos chama muito a atenção em nossa programação, na nossa meditação, é que a Bíblia disse que eram os filhos de Deus. O texto diz, o cabeçalho, a corrupção geral
do gênero humano. Mas a Bíblia disse que os filhos dos homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus. Então o assunto se trata sobre a degradação, a decadência espiritual dos filhos de Deus. Aqueles que estão supostos a darem um bom testemunho e não dão. Aqueles que estão supostos a guardar a fidelidade, o respeito, e não guardam. Aqueles que estão supostos a honrar a sua família, suas esposas, e não honram. E a Bíblia nos diz no livro de Gênesis 6 que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Eles faziam o que queriam e bem entendiam. Eles trocavam de mulher todas as horas que eles bem desejassem. Porém, meu amigo, amado ouvinte, a Bíblia nos diz que Deus se aborreceu disso. A Bíblia nos disse em Gênesis 6:3 que o Senhor mesmo disse: não concordará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, e os seus dias serão de 120 anos. Julgamento se estabeleceu na terra nos dias de Noé, porque o pecado estava crescendo, aumentando demais. E se julgamento não se estabelecesse em nossos dias, este Deus então seria um Deus injusto, porque pecado também já cresceu de tal maneira nos dias que nós estamos vivendo, que já cometeram mais pecado as nossas gerações modernas do que pecados que cometeram nos dias de Noé e nos dias de Sodoma e Gomorra. Se tomassem os pecados de Sodoma e Gomorra, e se tomassem os pecados dos dias de Noé, e juntasse aquelas duas gerações, ainda assim não conseguiriam sobrepor os pecados que são cometidos em pleno século XXI. Um século pecaminoso, uma era pecaminosa, são filhos pecaminosos, igrejas que, como foi profetizado em 1 Timóteo 3, têm aparência de piedade, mas negam a eficácia, o poder de Deus. Já está profetizado. Apostasia profetizada, decadência profetizada, frieza espiritual profetizada. Essa é uma era que, sem dúvida alguma, se Deus olhar para ela da maneira que ela está, e se Deus pudesse, ele choraria. O coração de Deus estaria ferido pelo que os homens têm feito hoje nessa sociedade tão moderna. Nós poderíamos dizer: o coração de Deus foi ferido mais uma vez. Se tem uma coisa que Deus faz, é observar. Deus observa o seu comportamento, amigo. Deus observa o seu comportamento, irmã. Igreja, Deus observa o seu comportamento, porque Deus estava observando os comportamentos nos dias de Noé. E a Bíblia disse: como foi nos dias de Noé, serão nos dias da vinda do Filho do Homem. E quando Deus começou a observar a terra, quando Deus começou a observar as igrejas, as famílias da terra, quando Deus começou a observar os homens, as mulheres, os jovens, Deus ficou decepcionado. E ficou tão decepcionado que ele disse: eu vou julgar essa nação. Eu vou julgar a humanidade. E ele chegou a expressar ele mesmo:
o meu espírito não caminhará, não contenderá, o meu espírito não ficará para sempre com o homem, porque ele é carne. E quando diz ele é carne, é porque ele é carne. Quando diz se ele é carne, é porque ele está cedendo à concupiscência, o desejo forte da carne. Quando diz que ele é carne, é porque ele esqueceu do homem interior. Ele esqueceu da sua alma. Ele esqueceu que um dia ele terá que dar conta do que ele fez com a vida que Deus lhe deu. E Deus, a Bíblia disse em Gênesis capítulo 6, verso 5, quando ele olhou, a Bíblia disse, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Deus viu que o homem que ele criou, com o propósito, com a finalidade, o objetivo de que este homem pudesse adorá-lo, respeitá-lo, amá-lo, Deus viu que aquele homem que foi criado para esse fim, adoração, amor, respeito, santidade, Deus viu que aquele homem, ele havia se corrompido e agora aquele homem estava com um coração completamente maldoso. Ele estava com os seus pensamentos completamente poluídos. E Deus observava. Você não acha que Deus te observa? Deus te observa. Conhece os teus pensamentos. Sabe o que tu fazes, mesmo em sua vida oculta. Aquilo que você jamais imaginaria, que ninguém ficaria sabendo, disse Jesus, será mostrado nos telhados, porque Deus vê até a imaginação. Deus vê até o filme que você faz em sua mente. Deus vê o filme que você faz no seu coração. E Deus vendo aquela nação tão pervertida, tão cruel, tão maldosa, tão adúltera, havia perdido tanto a sua moral, o respeito, que Gênesis 6, verso 6, a Bíblia disse que o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra. Agora pensa você, um Deus arrependido. Ele é onisciente e como onisciente conhece todas as coisas. Ele é onipresente e como onipresente ele está em todos os lugares. Ele como onisciente nunca é pego de surpresa. Mas em Gênesis 6,6 a Bíblia diz, o Senhor arrependeu-se. Arrependeu-se de haver feito o homem. E a Bíblia diz mais, pesou-lhe em seu coração. Quer dizer, meu amigo, que Deus tem coração. Quer dizer que Deus também, ele tem sentimentos com relação aos seus filhos. E os sentimentos de Deus se dividem em amor e justiça. O mesmo cumprimento que há no amor de Deus, também há na justiça de Deus. O sentimento de Deus caminha de um ponto ao outro, do amor à justiça, porque Ele é Deus, tem coração, mas a Bíblia disse, pesou o coração de Deus. Se arrependeu Deus de haver criado o homem sobre a face da terra. E Ele disse a Noé, pregoeiro de justiça, destruirei o homem sobre a face da terra. O homem que criei, eu destruirei. O animal que eu criei, eu destruirei. Os répteis, as aves dos céus, me arrependo de os haver feito. Porém, diz a Bíblia, Noé achou graça aos olhos de Deus. Observe você, ouvinte, que Deus se arrependeu e se entristeceu. Deus viu que o caso do homem dos dias do dilúvio era um caso perdido. Deus era onisciente. Deus, ele era soberano e ainda é. Ele ainda é onisciente. Deus, conhecendo todas as coisas, meu amigo ouvinte, meu precioso irmão, você vê que ele se arrependeu.
Ele, digamos assim, desistiu do homem que vivia nos dias de Noé, porque ele já sabia que aquele homem jamais se converteria, se arrependeria dos seus pecados. Mas Deus é tão justo, Deus é tão perfeito, Deus é tão amável, Ele é tão misericordioso, que mesmo ele vendo um homem condenado, mesmo ele vendo uma mulher sem esperança, um homem sem esperança, mesmo ele vendo uma nação completamente pervertida, governada por Satanás, ele ainda disse assim: Noé, meu pregoeiro de justiça, Noé, tu que encontrastes graças aos meus olhos, faze uma arca, um grande barco, e anuncia a toda esta geração que aquele que se arrepender do seu mau caminho, aquele que se arrepender de ter cometido tantas abominações, aquele que se arrepender dos seus pensamentos maldosos, aquele que se arrepender do seu espírito tão tortuoso, tão carregado de naturezas tão pecaminosas, e entrar em minha mensagem, e aceitar a minha advertência, e aceitar a minha correção, e aceitar a minha válvula de escape, diga a eles que todos que entrarem em minha mensagem, estes serão salvos. E Noé, por 120 anos, se colocou como porta-voz de Deus. Noé, por 120 anos, advertiu a humanidade, advertiu as famílias, advertiu a sua cidade, advertiu os seus líderes, porque havia muitas religiões nos dias de Noé. Religião sempre esteve presente desde o jardim do Éden. A religião de Abel e a religião de Caim. A adoração de Abel e a adoração de Caim. E assim foi, sempre houve religião. E Noé advertiu a religião oficial. Noé advertiu a cidade. Noé advertiu cada um que pudesse ouvir a sua voz. Porque Deus é tão justo, nos disse um mensageiro, nos diz o anjo do Senhor prometido. Deus é tão justo e tão perfeito, que Deus não leva um homem a julgamento sem antes lhe advertir. Deus, antes de julgar um povo, antes de julgar um reino, uma nação, nos diz o profeta Jeremias, nos diz também Ezequiel 3,17, ele primeiro adverte, ele primeiro dá oportunidade. Se Deus julgasse um homem sem oportunidade, sem advertência, sem orientá-lo, sem dar-lhe chance para consertar, para fazer o correto, ele não seria um Deus justo. Portanto, Deus não leva um homem a julgamento. Deus não leva uma igreja a julgamento. Deus não leva uma cidade a julgamento sem antes lhe advertir. Portanto, se estabelece advertência e depois juízo. Primeiro Deus advertiu. Primeiro Deus falou. Primeiro Deus convidou a nação dos dias de Noé ao arrependimento, a um conserto, a entrarem na arca, a cederem-se a Deus, para depois de 120 anos de oportunidade, o julgamento ser derramado, advertência e depois juízo, oportunidade, conselhos, admoestações, exortações, é o que Paulo disse, para depois vir o julgamento. Deus avisou 120 anos para vir o dilúvio, assim como Deus também tem advertido essa nação, Deus tem advertido essa cidade, Deus tem advertido cada um destes lares, cada um destes ouvintes, aonde a nossa voz entra nesta hora. Mas saiba que atrás de uma advertência também vem um julgamento,
Quando um povo, quando uma nação, quando um homem não ouve a advertência de Deus, é certo que aquele homem, é certo que aquele povo entrará em julgamento. E os dias de Noé, eles entraram em julgamento, porque não ouviram a Deus e o seu profeta. Nos dias de Noé, eles entraram em julgamento, porque não reconheceram a porta da arca, a porta da graça aberta. Deixaram para se decidir tarde demais. Quando Noé estava já 7 dias dentro da arca, quando as primeiras gotas d'água começaram a cair, quando as torrentes de água, quando os lençóis de água debaixo da terra se estouravam e o mar começava a transbordar, e as represas começavam a se arrebentar, então eles correram para a arca. Noé, abre-nos a arca, mas era tarde demais, porque Deus havia dado apenas 120 anos de advertência, 120 anos para que eles pudessem repensar, refazer a sua vida, refazer a sua história, se decidirem, chegarem à conclusão se aquele não era um tempo de mudar de vida, de entrar dentro da arca. 120 anos de esperança para aquela nação, 120 anos de graça, e deixaram para se decidir quando a graça acabou. É o que eu quero me dirigir agora, é isso, meu amigo. A Bíblia nos diz que como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Deus resolveu destruir o mundo antediluviano porque o homem se tornou mau, porque o homem se tornou adúltero, porque o homem resolveu trocar de mulher todos os dias e todas as horas, porque o homem resolveu se tornar um homem cobiçoso, um homem adúltero, um homem maldoso. Os homens que eram gerados naqueles dias, a Bíblia diz em Gênesis 6, verso 4, aqueles homens, eles eram gigantes. Quantos gigantes temos hoje? Aqueles homens daqueles dias, a Bíblia diz que eles apenas trocavam todas as vezes de mulher. A Bíblia diz que eles eram homens valentes. Quantos valentes nós temos hoje? São valentes para o pecado, são valentes para tirar a vida do outro, são valentes para invadir casas, violentar mulheres, assaltar lares. Quantos valentes! E a Bíblia diz que eram homens de fama. Quando o mundo se tornou famoso, valente, adúltero, e quando as mulheres se tornaram tão belas, a ponto de parecer uma mulher desenhada, a ponto de parecer um manequim esculpido, então Deus se revoltou contra a humanidade, porque o ápice, o auge daquela geração era adultério, beleza e mais beleza, sensualidade e mais sensualidade. A Bíblia disse que as filhas dos homens eram sedutoras, eram sensuais, a tal ponto que não havia quem não as cobiçasse. Elas se vestiam de maneira imoral, dentro das próprias igrejas, elas estavam cada dia mais imoral. Perdeu-se o senso do pudor, o senso da santidade, o senso do respeito, perdeu-se o senso da santidade do Senhor. Elas iam agora às igrejas como se estivessem indo a um clube, como se estivessem indo a um shopping, e então era apenas sensualidade e sensualidade, adultério e mais adultério, e Deus se decepcionou. E a nação dos dias de Noé entrou em julgamento, como as nossas nações também, como os nossos povos também entrarão em juízo, porque a Bíblia disse, e não pode falhar, foi Jesus quem disse em Lucas 17, 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Está assim o nosso mundo, está comendo, está bebendo, está festando, não estão pensando em Deus, estão casando e dando-se em casamento, casa-se hoje, separa-se amanhã. E esta praga entrou até mesmo dentro das chamadas igrejas, dos chamados povos que são separados do mundo. Esta praga entrou dentro das igrejas.
E a Bíblia nos diz que eles continuaram assim até o tempo do julgamento cair. A realidade é, Noé vai pregar 120 anos. Noé pregou 120 anos, eles não se converteram. A realidade é, o profeta, o mensageiro, ele pregará até o arrebatamento. Ele pregará até a vinda de Cristo. Ele pregará até que a igreja possa sair dessa terra. Mas a Bíblia nos disse que será como nos dias de Noé. Será uma batalha perdida. Será uma luta travada, mas não adiantará pregar a moral. Eles se tornarão cada dia mais imoral. Não adiantará pregar a santidade. Estarão cada dia mais corruptos. Não adiantará pregar a sede, o desejo pela vinda de Cristo, pelo arrebatamento. Eles estarão cada dia mais enraizados no reino da terra, no evangelho terreal, no evangelho apenas do comodismo, do bem-estar, no evangelho apenas do Cadillac, da fazenda, no evangelho apenas da festa, do comer e beber, e do casar e dar-se em casamento. Um evangelho da terra. Raízes na terra, sentimentos na terra, natureza na terra. Mas um dia Noé entra na arca. Um dia Noé sai de cena. Um dia a mensagem de advertência, ela irá cessar a sua voz. Hoje ainda ela clama, hoje ainda ela fala. Nos dias de Noé houve um povo rebelde. Nos dias de Noé houve um povo duro de coração. Mas houve um Noé. Houve um pregoeiro de justiça. Houve um mensageiro que não se silenciou. Houve um mensageiro que falou a palavra destemidamente, avisando do dilúvio, avisando da maldade que visitaria a terra. Uma maldade, mas plantada pelos próprios homens. Era uma maldade o dilúvio, matando velhos, crianças e animais, mas plantada pelo próprio homem. É uma maldade que acontecerá hoje. Fogo vai queimar a terra, diz as Sagradas Escrituras. Queimará a terra, queimará a natureza, queimará os ímpios, diz a Bíblia, no livro de Malaquias 4. É uma maldade, porém plantada pelo próprio homem. Como disse Daniel 12, a ciência se multiplicaria e o homem por si mesmo ele se destruiria. É uma maldade, sim. Malaquias 4, eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos, os que cometem impiedade, serão como a palha. O dia que está para vir, abrasará a cada um, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará raiz e nem ramo. É uma maldade a terra ser destruída. É uma maldade uma terceira guerra mundial. É uma maldade Deus purificar a terra com fogo santo também, porém maldade plantada pelo homem. Se os homens não fossem tão rebeldes, tão duros, tão gananciosos, a terra não estava como está. Os rios não estariam como estão. A camada de ozônio não estaria destruída como está sendo cada dia mais, a ponto de já ter passado a sua cavidade em mais de 10 milhões de quilômetros. Cada dia mais a terra se esquenta, cada dia mais o mundo fica insuportável de viver, cada dia mais o planeta ele entra em julgamento, mas não é culpa de Deus. É culpa dos homens que só pensam no dinheiro, que estão plantados na terra, enraizados na terra. Estão destruindo o nosso habitat, estão destruindo a nossa morada, estão destruindo o nosso planeta. E assim como Deus sabia que a nação dos dias de Noé não se converteria, Deus também sabe que esta nação não se converterá. A semente cainita, ou seja, o joio, essa erva daninha, ela proliferou, ela cresceu demais. É pouco trigo, são poucas as sementes do reino. Parece uma mensagem pessimista, mas é o que Jesus pregou. Não temais, ó pequeno rebanho, não temais, porque foi do agrado do Pai vos dar o reino. A terra está por ser destruída. Os juízos estão para cair a qualquer momento. Leia sua Bíblia em 2 Pedro 3.
Leia sua Bíblia em Malaquias 4. Leia sua Bíblia em Ezequiel 7. Vem o fim vem como uma desolação sobre os 4 cantos da terra. Leia sua Bíblia em Mateus 15:13. Toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada e lançada no fogo. Leia sua Bíblia em 2 Pedro 3. A Bíblia disse a partir do verso de número 7: os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, estão reservados como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. A Bíblia disse, amado, que os céus e a terra terão que ser dissolvidos. A Bíblia disse, eu estou me fundamentando em um livro que, para mim, é o maior livro da humanidade, a autoridade máxima. Baseado neste livro, eu não falo coisa com coisa. Baseado neste livro sagrado, eu defendo a minha fé. Baseado neste livro sagrado, eu me preparo a minha família. Preparo todos quantos estão me ouvindo, se desejarem, a encontrar com o Senhor, a escapar da perdição e do julgamento que está por visitar a terra. Que dia será, pregador? Não sei. Pode ser hoje, pode ser daqui 30 anos, pode ser daqui 10 anos, nós não temos datas, mas a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, estão reservados para o dia da perdição, passarão como fogo. Mas, amados, diz a Bíblia, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Deus é longânimo, como foi nos dias de Noé, deu 120 anos para eles se arrependerem, eles não se arrependeram. Mas a Bíblia diz em 2 Pedro 3,10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Há uma promessa que a terra será queimada. Mas também, meu amigo ouvinte, para você que teme a Deus, para você que ama, que respeita a Deus, para você que quer preservar a sua alma, para você que quer guardar a sua fé, a Bíblia também tem uma promessa para você. O mesmo livro de Malaquias, que disse que a terra será queimada, que os justos pisarão sobre a cinza dos ímpios. A Bíblia disse, para vós que temeis o meu nome, para vós que tendes guardado a santidade, o respeito, para vós que tendes sido batizados com o Espírito Santo, para vós que tendes recebido a verdadeira ordem, conduta e doutrina da igreja, a maneira santa, pia, correta para se viver, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros dos cevadouros. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Meu amigo ouvinte, é promessa de Deus. O mundo entrará em julgamento. Deus, a Bíblia nos mostra que a taça da ira de Deus já foi preenchida. A Bíblia nos mostra que a multidão dos pecados já se acumularam até os céus. Aonde o homem passou, aonde o homem pisou, o pecado já chegou. O homem chega no interior, o pecado chegou. O homem chega nos rios, nas matas virgens, o pecado chegou. O homem, aonde ele chegar sem o Espírito Santo, o pecado chegou. E a terra está para entrar em julgamento, como aquela mulher está para entrar em dor de parto, a mulher grávida. A terra está sentindo dores de parto. A terra está tendo convulsões, contrações, porque a terra quer viver a sua transformação. Apocalipse 18, verso 4. Ouvi uma outra voz que do céu dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas,
porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Deus se lembrou do pecado que é praticado na terra. Deus se lembrou que o homem que ele criou, à sua imagem e semelhança, não se parece mais com ele. Deus não mata, o homem está matando. Deus não odeia e o homem está odiando. Deus é santo e o homem está se tornando profano, cada dia mais manchado pelo pecado. A taça da ira de Deus está sendo derramada. As nações estão tremendo. Os cientistas, os estudiosos estão tremendo, porque eles veem a Terra correndo risco. Estão estudando vida em Marte, vida na Lua, vida em outros planetas. Estão procurando uma cidade segura na Terra, aonde não pode tremer, aonde o fogo e a água não podem chegar. Oh, que perca de tempo! Deus tem olhado para a Terra e tem visto as abominações que são cometidas hoje ainda na terra, mas como disse Malaquias 4, verso 2, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Como disse Atos 3,19, arrependei-vos, ó nação parecida com a de Noé, ó nação parecida com a de Sodoma e Gomorra, aonde faziam qualquer coisa e cometiam pecados sexuais absurdos. Ó nação sodomita e nação dos dias de Noé, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que assim então venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor, e assim sejam apagados os vossos pecados. Deus está advertindo, advertência e depois juízo. Deus te abençoou, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém.